Portanto, olha, começo desde já por agradecer a disponibilidade do Seferino e o tempo em que me dedicou para isto. Eu, como lhe estava a dizer, gostava muito então de falar do seu percurso, de como é que iniciou a sua carreira como editor. Eu sei que partilhamos a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Sim. Na altura, o Seferino não tinha tanta opção de escolha nos cursos, Pois não. porque só existia História, Filosofia, e Filosofia. só os dois. Só os dois. Portanto, na altura já só existiam esses dois e eu agora estudei Línguas. A faculdade abriu nessa altura. Sim, porque tinha estado fechada. Tinha estado fechada muitos anos por causa de questões políticas. Claro. Tinham fechadas, não é? As coisas. E o Seferino escolheu Filosofia porque foi recomendação. Sim, porque eu inclinava-me mais para as letras, não é? Para as ciências. Nessa altura havia ali um momento na vida escolar que era preciso optar para as ciências ou para as letras, não é? E eu, eu escolhi as letras, não é? E depois, entre aquelas coisas todas que lá apareciam, decidi aceitar a sugestão de um amigo e fui para a Filosofia. Para a Filosofia. Sim. E acha que a Filosofia foi um curso que depois na sua carreira influenciou de forma positiva? Acho que sim, não é? Me influiu, digamos, o curso por um lado, não é? Porque o curso, digamos, quer levar aquilo a sério, não é? O que não era o caso ali dos professores, que aquilo era tudo muito mau, não é? Aquilo exige muita leitura, não é? Muita leitura, digamos, muitas considerações sobre o estado do mundo, sobre como o mundo devia ser e não é, portanto existe tudo isto, não é? Toda a filosofia anda um bocado em volta disto, não é? E, portanto, eu não tinha plano nenhum de vir a ser editor. Aconteceu por acaso, não é? E já depois do curso terminado, não é? Mas penso que sim, quer dizer, que no fundo, depois, quer dizer, para vir trabalhar com livros, não é? Nesta área que é a escolha de livros, vou editar este, aquele não vou editar, não sei o que, vou procurar nesta área, vou procurar naquela, devemos ter uma visão do mundo, relativamente, e uma posição crítica relativamente ao que se passa no mundo. É muito útil. E estava a dizer que acabou por acaso numa editora. Acabei por acaso numa editora, sim. Como é que isso aconteceu? Bom, eu terminei o curso em 1969, né? E, portanto, eu fiquei, portanto, no Porto, numa situação que havia na juventude dessa altura, que era uma espécie de estado civil, que era estou à espera de ser chamado para a tropa. Para a tropa, sim. Pronto. E a gente ficava ali, digamos, não era fácil arranjar emprego, porque um emprego mais estável pressupunha a gente a entregar-se ao emprego e, portanto, e de repente... Tinha que largar tudo. Mas surgiu esta coisa de fazer um part-time, às tardes, trabalhar à tarde, na Editorial Inova, a convite do editor que tinha criado recentemente, José Cruz Santos, que precisava de alguém que o ajudasse, e eu fui para lá, ajudar o editor. Portanto, não fui como editor, fui ajudar o editor. Portanto, fazia quase como um estagiário. Um pouco isso, não é? Fazia o que ele me mandava fazer. Eu dizia, olha, organiza aqui este livro, que está um bocado confuso e tal. Então lá, e depois fazia uma proposta como é que se organiza o livro. O primeiro livro que eu organizei, mas pode parecer estranho, mas foi um livro de artigos de jornal do Padre Américo. Interessante, sim. Exatamente. O José Cruz Santos era e é, não é, grande admirador do Padre Américo, não é? E então publicou várias coisas acerca do Padre Américo. E então tinha lá uma quantidade de papéis, de jornais, uma quantidade enorme de coisas, porque o Padre Américo tinha o Jornal do Gaiato, escrevia coisas no Jornal do Gaiato, e depois fazia uma entrevista para aqui e para ali, portanto organizei aquilo tudo. Era um dos trabalhos que eu aprendi a fazer naquela altura. E como é que era o seu dia-a-dia? Bom, o meu dia-a-dia, eu entrava a seguir ao almoço. Sim, certo. E depois saía lá para as 6 horas, não é? Trabalhava aí, já não sei quanto é que ganhava, eu ganhava um ordenado, mas não tinha um vínculo muito forte para coisa, digamos, o Santos não podia fazer isso, não é? Porque de repente tinha lá um funcionário, depois deixava, depois um funcionário ia-se embora para a tropa, ele não podia despedi-lo, quando ele voltasse teria que admitir outra vez, quer dizer, que era uma série de problemas, não é? De maneira que eu tinha uma relação, mas boa, não é? Tinha uma relação boa com ele, não é? E com o meu vizinho, porque assim, à minha frente, assim, né? Digamos, ali, havia uma outra secretária onde trabalhava o Armando Alves, que era o artista gráfico
mais famoso da altura. Um jovem artista gráfico, era uma revelação, as capas dele e as coisas que fazia e tudo isso, não é? Trabalhávamos ali os dois e era muito agradável. Muito bom. E acha que foi esse estágio, esse part-time, no caso, digo estágio porque fiquei com a ideia na cabeça, achei engraçado, que suscitou o bichinho para depois mais tarde querer continuar na carreira de editor? Sim, depois também aconteceu também por acaso eu tornar-me editor, efetivamente, né? Porque eu não tinha feito a tropa, né? Eu era refratário, né? Por recusa de ir para a guerra colonial, né? E estive fora do país, mas quando voltei fui de novo inspecionado, fui de novo dado como apto para o serviço militar e fui de novo chamado para a tropa, né? Desta vez apareci, né? Sim. Porque a situação tinha mudado, né? Ainda estive 1 ano e 3 meses na tropa. A minha tropa era aqui em Lisboa, ali na Avenida de Berna, onde é hoje a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade. Acho que sei, sim. Era o edifício onde estava ali os serviços psicotécnicos do Exército. Foi para aí que eu fui, né? Ora, ali naquela zona, eu frequentava aquela zona, os cafés, os restaurantes, frequentava essa zona, que também era frequentada por amigos e camaradas meus que eu conheci no Porto e que estavam agora aqui, nessa altura, a trabalhar já numa coisa que era a Editorial Caminho. Sim. E que se propunham publicar livros na Editorial Caminho. E encontrámos por ali, olá, como estás e tal, então o que é que tu fazes? Diz para aqui que nós precisávamos aqui agora de alguém que nos ajudasse e tal. E tu já trabalhaste como editor, já tens mais experiência como é e tal, não sei o quê. Bom, eu quando saí da tropa, comecei no mês seguinte a trabalhar para a Editorial Caminho. Eu saí da tropa no dia, portanto fui dispensado, né? No dia 31 de dezembro de 1971, né? E em janeiro de 72 comecei a trabalhar na Editorial Caminho. Mas é engraçado porque diz-me que nunca teve uma curiosidade, assim, um interesse muito grande em ser propriamente editor, e isto tudo aconteceu e passado tantos anos ainda cá está. Pois, exatamente, não é? Quer dizer que às vezes o acaso... Sim, corre muito bem. O acaso tem muito mais importância na nossa história individual e coletiva de cada um de nós do que nós lhe atribuímos. Não é? Sim, e também o gosto depois se ganha à causa, porque exatamente. Uma coisa que eu admiro imenso é o facto de ainda continuar a trabalhar. Pois, exatamente. Digamos, no fundo, posso dizer que sem o saber era isto que eu queria. Claro. E também achei muito curioso, porque eu li algumas entrevistas que o Seferino deu e no início disse que a Caminho teve algumas dificuldades. Não sei se pode falar um bocadinho mais sobre isso. Quer dizer, não é fácil criar uma editora. Isto porquê, não é? Porque uma editora é uma empresa que vive daquilo que vende. Claro. E, ora bem, nos livros, a maior parte dos livros que se escrevem, se publicam, não são rentáveis. Não é? Já era assim na altura e hoje também é assim. Não é? E, portanto, como é que se arranja? Portanto, autores que publiquem livros que se vendam bastante para justificar e pagar as despesas. Não é fácil, porque esses autores que vendem bastante estão nas suas editoras e as editoras onde elas estão não gostam que eles saiam. Eles vão sair, exato. E, portanto, há aqui uma coisa complicada, não é? Portanto, criar uma editora e fazê-la subsistir não é fácil. É preciso, de facto, muita casualidade, outra vez, muita sorte, não é? Sim. E, digamos, e também, de alguma maneira, não é? Estar na estação quando o comboio chega, não é? Porque se a gente chega à estação e o comboio já partiu. Pronto, claro. Fica lá à espera do próximo, não é? Se vier. E, portanto, aqui também aconteceu, digamos, sim, resultou em parte, digamos, a consolidação da editora, que, digamos, já estávamos todos a fazer contas, não é? Se a gente continuar a vender isto que estamos a vender agora... Claro, ou se alteramos a estratégia. Não vamos longe. Até que, portanto, foi algumas iniciativas e o aproveitamento de algumas oportunidades que permitiu que a editora se consolidasse e crescesse e tudo isso, e viesse a ser aquilo que foi. Sim, e que ainda é. Exatamente. Mas ao mesmo tempo também lhe trouxe muitas alegrias, por exemplo, também acredito que o Seferino tenha muito gosto em ser chamado o editor do Saramago. Sim, claro, isso depois é importante. Bom, quer dizer, quando, digamos, os livros, digamos,
têm todos a mesma dignidade. Não é? Portanto, isso está fora de causa. Agora, alguns, aquilo funciona também do ponto de vista comercial. Não é? Em 79, portanto, eu entrei em 77. Não é? Em 77 a editora começou a publicar livros. Andámos naquela coisa até 79. E até falávamos uns com os outros, temos que inventar qualquer coisa que permita. Nessa altura, em 79, a ONU declarou que 79 o ano mundial da juventude, uma coisa assim. E então tivemos a ideia de fazer um concurso, né, concurso literário, para premiar uma obra dirigida à juventude. E tivemos a sorte de Alice Vieira concorrer. Né? Nós não sabíamos. Sim. Alice Vieira, para nós, jornalista do Diário de Notícias, tinha publicado vagamente uns poemas. Né? E ela, digamos, eu fazia parte do júri, a representação da editora, e fiquei encantado com o livro. Né? Depois ainda houve uma certa discussão lá no júri, né? Porque nem todos estavam de acordo, mas lá se conseguiu que a Alice Vieira, com esse livro, ganhasse o prémio. E acontece que, digamos, o livro era realmente muito bom. Né? E as pessoas descobriram que o livro era muito bom. E, portanto, aquilo teve muito êxito. Né? E nós aproveitámos esse êxito. Né? Esse mesmo ano, apareceu lá o José Saramago para propor a edição de um livro chamado A Noite, que é uma peça de teatro. Né? E nós conversámos acerca da peça. Eu gostei da peça. Sim. Mas quando se trata da publicação de um livro, não pode só ser o gosto. Sim, claro, mas o teatro não vende nada. Até tem uma coisa que é depois a gente publica a peça e, passados uns tempos, começa a receber pedidos de grupos amadores, né? Ou envio de exemplares porque quero vender a peça. Então, e, portanto, a gente ou dá o livro ou então fica com aquele parte simpático, dizer não, só vendemos, não oferecemos. Né? Portanto, mas em todo o caso, nós precisávamos de autores. Né? E o Saramago não tinha publicado nada definitivo. Né? Tinha publicado um romance que era um manual de pintura e caligrafia, que era um bom romance. Né? Talvez ele viesse a fazer mais romances. Se a gente não lhe publicasse a peça, ele nunca mais voltava. Claro. Então publicámos a peça. E, efetivamente, no ano seguinte, 1980, ele entregou O Levantado do Chão. E O Levantado do Chão foi uma revelação. Toda a gente ficou abismada com aquela coisa, que maravilha. Toda a gente disse o melhor possível do livro. E o Saramago, que era, do ponto de vista do público em geral, pouco mais que desconhecido, né? De repente, tornou-se e criou-se em torno do Saramago uma expectativa grande. O que é que ele vai fazer agora? Sim. Será que aguenta, digamos, o patamar? Sim, em que já se meteu com este livro. E ficou tudo à espera. Não é? E saiu o Memorial do Convento. E então, sim senhor. Conseguiu suster ali a posição. Exatamente, e pronto. E aquilo tornou o Saramago, tornou-se um escritor cujos livros se vendiam muito bem. E sobre os quais, antes de eles saírem, havia até uma certa expectativa. E, portanto, quando o livro saía, a gente já apostava mais na tiragem, não sei o quê, e tudo isto empurrava aqui para a frente. Não é? E depois ainda, digamos, isto foi em 1980, em 1982, apareceram lá na editora umas senhoras com o livrinho debaixo do braço, que até naquela altura não havia computadores, portanto, dactilografava-se o livro e levava-se os papéis. Não é? E nós publicámos. Percebemos que aquilo era uma coleção, desenhava-se a ser uma coleção. E pela maneira como estava feito, prendia e prende, porque ela continua a publicar-se, prende o autor de capítulo para capítulo. Não perde nunca o fio. E é uma coleção que marca gerações. Exatamente, não perde nunca o fio da história. E isso é fundamental. Em literatura ou cinema deste tipo, até chegava às vezes a comparar o êxito da coleção A Aventura com o êxito de um filme do Hitchcock chamado A Janela Indiscreta.
que não sei se você conhece. Eu por acaso não, mas vou... A Janela Indiscreta é um filme extraordinário, que se passa dentro de uma sala, dentro de um quarto, de um homem que tem a perna partida e que está ali engessada. As coisas que se passam no exterior, que quando a câmera sai para o exterior, são muito poucas, não é? E o homem está ali porque está sozinho em casa. Sim, não tem maneira. Sozinho em casa, ali com a perna toda estendida, e a olhar para a janela. Não é? E que acha que viu um assassinato. Interessante. Na coisa em frente. Sim. Há alguém que matou alguém. Mas ele não sabe, mas acha que viu. Não é? E nós estamos ali dentro do quarto. Ou às vezes vem a namorada, outras vezes vem uma criada que arranja a casa e tal. E tudo se passa ali dentro. Não é? E apesar disso, a gente não larga. Porque quer saber realmente se ele viu então. A gente não larga. A história está de tal modo contada que não há quebras, não há coisas, a gente fica ali. E o realizador, o Hitchcock, conduz-nos, né? Pela história, desde o princípio até ao fim, pela história fora. Assim como elas conduzem os miúdos para a história fora, é que ela nunca se quebra. Né? Concordo, também li muitos na escola. Pois, exatamente. Portanto, aquilo começou, de facto, a funcionar muito bem. Né? E, bom, com base nesta, a editora tornou-se uma editora respeitável, né? que trabalha muito bem os livros, evidentemente com uma boa parte do êxito está nos livros, não é? Sim. Não está no trabalho que se faz com eles, não é? Porque se fosse assim era tudo muito fácil, não é? Não, o essencial está nos livros, não é? Agora, nós depois soubemos ir atrás da onda, não é? Não nos deixamos perder, não é? Sim, isso é verdade, não é? Mas, portanto, com base nestas coisas começaram depois a surgir, digamos, outros autores, não é? Que fazem um conjunto, uma editora, quer dizer, com um catálogo vasto, publicando livros de todos os tipos e de todos os géneros, e foi isso que fez a caminho. O Zeferino agora disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é o cerne da questão não é estar no livro, no potencial do livro, da qualidade do livro, e não tanto no trabalho que se faz. E eu agora adorava saber, porque, como o Zeferino sabe, eu trabalho em comunicação. Sim. E do meu ponto de vista dos últimos anos a trabalhar aqui, que acho que os autores sentem necessidade de estar muito envolvidos no trabalho de comunicação do seu livro. Sim. Até com o desenvolvimento das redes sociais. Sentiram necessidade de estar presentes, sentem necessidade de também eles próprios auxiliarem. Sim. Isso sempre foi assim, mesmo que de uma maneira diferente? Bom, digamos, sempre houve trabalhos de promoção dos livros, não é? E, portanto, toda a gente estava interessado nisso, não é? Porque, digamos, o autor, claro, ele faz o livro para que seja lido, não é? E o autor também tem o propósito e o objetivo. Exatamente, é isso, não é? E, portanto, às vezes as pessoas confundem, não, eu quero ganhar dinheiro. Não é isso, quer dizer, digamos, a venda do livro é a maneira que existe para o distribuir. Claro. Se eu for à livraria e disser, olha, tenho aqui este livro, que isto é muito bom, o livro é para dar de graça aos seus clientes. Eu não quero. O livreiro não quer, porque a vida dele ganha, claro, ele ganha, digamos, com o desconto que lhe é feito para os livros que ele vende. Se é um livro que não vende, não vai ganhar a vida, exato. Nada, não é? E o próprio negócio também não tem futuro. Exatamente. E, portanto, eu sou, digamos, há pessoas que dizem, só pensam em vendas e não sei o quê. Quer dizer, isso é um disparate. Não é? Disparate. Parece um bocadinho óbvio. Exatamente, é um disparate. Porque a gente, primeiro, quer que o livro chegue a todo lado, porque é para isso que o autor o escreveu, não é? E, infelizmente, a maior parte deles não chega. Não é? E eu não sei se, na maior parte dos casos, não em todos, claro, mas na maior parte dos casos, se não chega a todos, o problema está no livro. Sim. Não está no editor. Acho, bom, mas isto pode ser, há bastante. Sim, é tudo uma questão subjetiva. Exatamente. E há livros que uma pessoa aposta e pode não ter o retorno esperado. Exatamente, é isso. Né? Mas, portanto, a venda do livro é um objetivo de todos e, portanto, a promoção do livro faz parte. Se nós publicarmos um livro agora, né, e já nessa altura é assim, fazemos o livro, mandamos para a tipografia e não fazemos nenhuma espécie de publicidade, de promoção, etc. Sim. O autor interroga-se, mas afinal vocês para que é que fizeram o livro? Não é? Ninguém vai saber que ele existe. Exatamente. Porque é que o livro não se vendeu? Porque não fizeram nada por isso. Não é? E, portanto, a gente tem que fazer. Portanto, toda esta discussão há toda um pouco, digamos, um pouco tonta, não é? Porque o que é preciso é que as pessoas leiam os livros, que as pessoas os comprem, tudo isso, não é? E isso é que é importante, não é? O resto são conversas vagas e não tem nada a ver com...
o assunto. E com o avanço das redes sociais, o Seferino também agora se juntou ao Instagram e tem a página O Diário de um Editor. Sim, porque as coisas realmente mudaram. Não é? Antigamente, nessa altura, quando o Saramago lá foi, não é? E ainda nessa altura era assim, não é? Todos os jornais tinham páginas literárias. O Diário de Notícias tinha, não é? O Diário de Lisboa tinha o seu caderno literário, não é? O Diário Popular também tinha, não é? O Diário de Notícias também tinha, portanto, o Jornal de Notícias também tinha, o Comércio do Porto também tinha, o Pereira de Janeiro também tinha. Está a ver? Exato. A maior parte dos jornais que eu falei já não existe, não é? E os outros que tratam assim vagamente uns quantos livros, não é? Uma coisa minúscula relativamente àquilo que se faz. E, portanto, este canal de informação, digamos, eu estou bastante treinado nele e insisto muito nele, mas, quer dizer, eu próprio reconheço que a sua eficácia é mínima, não é? Se um jornal tão importante como o Público, há dias em que trata de 1 ou 2 livros por semana, Sim. Agora eles têm uma página que trata, em vez de 1 ou 2, são 7 ou 8, não é? Isto é uma pequena sombra, digamos, daquilo que na realidade se faz em termos de livros. E, portanto, não dá para aí, a comunicação passa por outros canais, não é? E a gente tem que estar neles. Sim, estes meios são importantes, são necessários. Claro, sim, mas o nosso público está cada vez mais no meio digital. As pessoas compram cada vez menos jornais. Eu vejo no quiosque, compro todos os dias 2 jornais, não é? E no fim de semana compro 3 ou 4, não é? E vejo a senhora que se queixa, cada vez vende menos. Não é? Claro. Bom, quer dizer, portanto, quer dizer, aquele canal, não chega, a gente tem na cabeça que o Expresso tira 120 mil exemplares. Não é verdade. Já tirou 120 mil exemplares. Agora não tira. E que o Público tem 50 mil ou 60 mil e dá notícias de outros tantos. Quer dizer, já não é verdade, já não é assim, não é? E, portanto, as pessoas já não compram. Essas pessoas que não deixaram de comprar os jornais ou que nunca os compram, nunca os compraram, não quer dizer que elas estejam a leste das coisas, não é? Não, elas têm outra maneira de... E por isso vão às redes sociais, não é? Vão ali e procuram ali as informações que lhes interessam. E, portanto, nós temos que estar aí, porque senão o nosso alcance é muito reduzido. Sim, e na sua página, então, promove os autores da Caminho. Sim. E também promove um bocadinho do que é a sua vida enquanto editor. No fundo, digamos, eu sempre senti que em relação a esta vida de editor há uma certa curiosidade. O editor, digamos, é uma profissão bastante prestigiada. Isto porque o editor convive com os autores, não é? E os autores, de um modo geral, os escritores, quer dizer, há uma atividade com prestígio social, não é? E, portanto, o editor anda nesse meio, não é? E, portanto, há uma certa curiosidade de saber como é que ele faz, como é que não faz. E digamos, eu aproveito essa curiosidade e então decidi também entrar... É novamente a questão do tem que estar na estação quando convém partir. Exatamente. E, portanto, estou aí e vou fazendo estas coisas sobre aquilo que faço, não é? Sim. Evidentemente que é a publicidade dos livros que eu faço, não é? Mas, quer dizer, tudo ajuda. O que interessa, porque é que eu os faço, como é que eu os faço, que problemas é que há nessas coisas que eu faço, porque é que eu não faço certo tipo de coisas, não é? É isto. Claro. É isto. E é muito engraçado que menciona então que as pessoas têm muita curiosidade com a profissão de editor, porque eu também sinto isso, que mesmo as pessoas da minha geração, eu tenho 26 anos, mesmo as pessoas da minha geração vêm falar comigo e acham imensa graça, têm imensa curiosidade no facto de trabalhar numa editora. Sim. Mas receio ao mesmo tempo que seja uma profissão um bocadinho romantizada. E tenho falado com vários colegas, não só de cá, mas também colegas que trabalham nos mercados de Londres, de Nova Iorque, e acho que os problemas neste momento do mercado editorial acabam por ser um bocadinho a romantização da profissão, ao mesmo tempo da desvalorização. Não sei se o Seferino alguma vez sentiu isso. Sim, às vezes, digamos, há aqui várias coisas que estão implicadas naquilo que diz, não é? Por um lado, digamos, a concentração. Há uma grande concentração nas empresas editoras, não é? De súbito, digamos, as pequenas editoras começaram a desaparecer, não é? As que não desapareceram mantêm-se,
até com uma certa atividade, mas quer dizer, de uma maneira muito marginal. E depois o mercado é ocupado pelos grupos editoriais. Não é? Durante muitos anos isso não havia em Portugal. Havia pequenas editoras, digamos, em que, e esta era a característica principal, os editores eram os donos das editoras. Não é? Eles eram próprios os donos. Não é? Agora, os editores, a maior parte deles, são empregados, não é? Dos donos dos grupos editoriais. Não é? E, portanto, em princípio, digamos, a lógica agora, segundo se diz, é outra. Não é? O que interessa é o que é que o livro vai vender e que lucro é que vai dar. Não é? E até se discutia, digamos, aqui eu lembro-me em Frankfurt, há bastantes anos, não é? Em que os grupos editoriais começaram a ganhar uma dimensão enorme, que se discutia, por exemplo, na Feira de Frankfurt. Havia pessoas que se queixavam, trabalhavam nesses grupos, americanos ou franceses, que os seus patrões, né, lhes exigiam uma rentabilidade de 15% para cada livro. Para cada livro. Não é 15% em geral, total, de média, não. É ter uma rentabilidade pelo menos de 15% de livro a livro. Né? E a gente lia. Eu ria-se deste tipo de coisas, porque nós sabemos que isso não é possível. Não é? Mas pronto, era isso que se discutia em face dessa concentração. Não é? Aqui em Lisboa, aqui em Portugal as coisas entraram mais lentamente e mais tardiamente. Não é? Eu sempre pensei que isso se devia ao facto do país ser pequeno. Não é? E o negócio dos livros, por muito bom que seja, em Portugal é sempre miúdo. Não é? Porque somos o que somos 10 milhões, né? Ainda por cima com poucos hábitos de leitura e, digamos, desenvolvimento cultural bastante a desejar. Portanto, não é assim um negócio que apareça. Mas, entretanto, começou a entrar. Não é? E começou a entrar porque as coisas, a evolução do comércio do livro começou a facilitar essa concentração, essa entrada e até a suscitá-la. Não é? Que é as livrarias. Não é? As livrarias concentraram-se antes. Não é? A Bertra, não é? Mais a FNAC, não é? Mais a Sonai, as coisas correspondem mais ou menos a 80% da venda de livros. Em cada 10 livros, 8 vendem-se nesses circuitos. Não é? E isto dá às livrarias um peso muitíssimo grande. Então, quando se vai discutir os descontos, não sei o quê, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro, quer dizer, o peso da livraria, né, do vendedor final, cresce, e cresce desmesuradamente, criando às pequenas editoras um desafio. Exatamente, e uma grande dificuldade. Né? E então esta concentração, digamos, olha o exemplo da lei, cuidado ao Porto Editor, da Penguin, quando se chega à livraria, não se leva 2 livros ou 3. Né? Leva-se uma quantidade deles. Né? E se o livreiro não quer este livro, eu posso lhe dizer, então este também não lhe vou mandar. Então, dá margem de manobra para negociar. Estou a simplificar as coisas, não é? Evidentemente. Mas, quer dizer, dá para negociar. Não é? Se é pequeno, não chega nada, quer dizer, não fica esmagado, não é? Por essa pressão. Pressão das livrarias, digamos que as livrarias são esses tais grupos. Sim. Eu lembro, por exemplo, aqui há já bastantes anos, não é? Uma vez de ir com o meu colega que tratava dessas coisas, na caminho, não é? O administrador que tratava disso, ali ao escritório em Cascais, de uma dessas coisas de venda de livros, eram supermercados, uma coisa. E o meu colega, eu não percebo nada disso e não disse nada. Né? O meu colega argumentou, e quando vínhamos de regresso a Lisboa, ele disse, estamos a ver estes tipos. Eles querem que nós lhes forneçamos a coleção Mavendur. Sim. De tal maneira que por cada livro que a gente se venda através deles, perdemos X. Não é sustentável. O meu colega vinha indignado. Mas está a ver, portanto, aqui as coisas já se foram reequilibrando e tal, e é nessa situação que estamos agora. Felizmente, digamos que
as pequenas editoras não desapareceram e continuam a existir e depois desaparecem, depois aparecem novas e tudo isso. Há muita atividade nessa área, né? E isso é bom. Né? E isto também porque o comércio de livros tem uma outra particularidade. Uma fábrica de automóveis, né? Se quiser fazer um automóvel que seja vendável, tem que gastar muito dinheiro. Claro. Tem que contratar os melhores desenhadores, os melhores engenheiros, os melhores isto, os melhores aquilo. E então, talvez, como fez a Tesla. Né? Pronto. E fugiu à General Motors e essas coisas que são mais antigas. Não é? Mas com os livros não é assim. Uma pessoa com uma esferográfica e uma resma de papel, é uma coisa muito acessível, para fazer uma obra-prima. É verdade. Não depende do investimento que se faz nele. Uhum. O Saramago tem aqui muito êxito, mas isso não depende da editora que investiu e que não sei o quê, e comprou isto, aquilo e aquilo outro para fazer aquilo. Não, isso não funciona nos livros. Não é? Nos livros não funciona, é uma coisa solitária, não é? E que, digamos, não é fácil, não é? Mas que às vezes acontece. Não é? Está sempre a acontecer, em todas as gerações acontecem coisas destas. A esmagadora maioria dos livros que se publica desaparece. Desaparece, sim. E com a quantidade de livros que hoje em dia chegam ao mercado? Alguns ficam, não é? E, portanto, é esta característica particular do livro, não é? Que depois também tem uma outra que é importante, não é? Quando o editor, isto é menos simpático para os leitores, mas quando um editor faz o livro, posso dar o exemplo da Caminho, podia dar outro exemplo qualquer, não é? A gente diz quantos exemplares vamos fazer e que preço de venda ao público vamos pôr. Faz as contas, as coisas todas, mas, digamos, fixamos. Então, está bem, fazemos 2.000 exemplares, porque isto vai ter êxito, e não, era bom, e não, assim, fazemos uma distribuição maior, porque o livro é muito bom. E então fazemos 2.000 exemplares, e com base nisto calculamos o preço de venda ao público. Enumeramos as despesas, enumeramos as coisas, não, e dizemos X, vai vender X. E calcula-se isto para, bom, se dos 2.000 exemplares a gente vender 1.200, claro, com este preço de venda ao público, a coisa já fica equilibrada. Se não vendermos mais, enfim, em todo caso não deu prejuízo. Se vendermos mais, ótimo. Bom, imagine que o livro efetivamente é um êxito. E a gente vai a correr e faz nova impressão. Sim. Aqui, que na reimpressão, os custos são muito menores. Na realidade, a gente pega no telefone e a tipografia. Faça mais 2.000. E aquilo gasta a tipografia e papel. Mas o preço de venda ao público acontece. Está a ver? Sim. Pronto, é que estão aqui não ajusta o preço final, claro, a margem que aumenta. A margem que aumenta. Pode-se fazer isso e às vezes faz-se, mas quer dizer, não é muito comum. Sim, mas depois, por outro lado, também temos os livros que se calhar não tiveram tanto sucesso e o livro que está a ter sucesso tem que pagar um bocadinho do livro que não teve sucesso. Pois há isso tudo, portanto, é deste equilíbrio que as editoras vivem, não é? E portanto, mas quando ele funciona, isto para dizer que quando ele funciona é muito rentável. Sim. Veja lá, por exemplo, a gente, da Caminho a gente não usava especialmente disso, não é? Mas porque fazíamos, por exemplo, no caso do Saramago, ou no caso da Aventura, fazíamos logo tiragens muito elevadas. Rapidamente a gente começou a fazer 40.000, 50.000 no livro do Saramago, e da Aventura às vezes até mais, não é? Bom, e portanto calculávamos para estes 50.000 e não para 5.000, está a ver? Claro, portanto, aqui é um volume diferente. Abatia, e os preços que a gente fazia eram realmente bastante baixos. Claro que isso também ajudava a vender mais e, portanto, compensava por outro lado. Mas, quer dizer, este é o conjunto do negócio dos livros em que nós estamos mergulhados. Porquê é que é assim? Porque não há outra maneira. Sim. Não há outra maneira. A gente tem que fazer o livro, põe um preço e, neste momento, transforma o livro numa mercadoria como qualquer outra. E perante a situação neste momento, eu tenho algumas pessoas que me vêm então perguntar como é que podem trabalhar numa editora, seja em que área for, para alguém que tenha interesse em seguir a carreira de editor. Tem algum conselho? Bom, quer dizer, primeiro é preciso saber se gosta de livros, não é? Ou seja, quanto tempo por dia passa a dedicar à leitura? Sim. Não é dizer, eu gosto muito, gostava muito, digamos, às vezes são sentimentos vagos que depois não se materializam, porque na realidade, depois eu vou antes ao cinema
E tenho lá um livro para ler que já ando a ler há 2 meses e ainda não acabei. Sim. E vou abandonar um dia destes. Não é? Portanto, não é isso. Não é? É alguém que efetivamente gosta de ler e tem curiosidade sobre as coisas. Acho que isso faz falta. Não é indispensável. Não é indispensável. É que o trabalho de editor não exige nenhuma formação muito particular. Que não tem muito que saber, não é? No fundo, saber que tem que fazer umas provas do livro, que as provas têm que ser revistas, não sei o quê, as capas, não sei o quê, então, este tipo de coisas tem que saber, mas isso aprende-se numa tarde, não tem. Agora, depois tem essa coisa, gosta de livros, sim, gosta muito de livros, tem muita curiosidade sobre o que se passa nos livros e leu, sim, conhece muito, sim senhor, tem uma ideia sobre o que faz aqui a literatura portuguesa e a literatura americana e a inglesa, claro, também tem uma ideia do que está lá a fazer, então sim. Então, acima de tudo, livros e conhecimento de mercado. Exatamente. E as literaturas, se quiser usar outras palavras, quem são os escritores que ativos em França, não é? Como é que a gente os poderia caracterizar? Olha, este é assim, aquele é sabe, este é muito oscuro e tal, aquilo tem graça, mas se calhar é para um público restrito, mas este aqui não, conta umas histórias muito bem contadas e tem muito... Quer dizer, é isto, não é, que o editor... Sim. É aqui que o editor trabalha. Exato. Pronto, gostei muito deste bocadinho, acho que... Também gostei de falar consigo, colega. E agradeço-lhe novamente a sua disponibilidade.